Bom, meu nome é Thiago Henrique de Andrade Lima, do terceiro ano de Segurança do Trabalho. Eu vou falar aqui sobre os esteroides, que são compostos lipossolúveis derivados de triterpenos tetracíclicos, os solventes de gordura. Eles são hormônios derivados da testosterona, que é a principal hormônio masculino, através de uma manipulação química com adição de carbono e hidrogênio. A testosterona se transforma em um éster. Por isso que são chamados de esteroides. Anabolismo significa crescer, e seu uso faz com que o aumento da massa muscular seja de uma forma rápida. Os esteroides fazem parte de uma classe de lipídios, que possuem uma estrutura em comum de hidrocarbonetos com 17 átomos de carbono, ligados em 4 estruturas base condensadas, sendo 3 anéis de 6 membros e um anel de 5 membros. São nomeados de A, B, C e D, sendo D o que possui 5 anéis. Meu nome é Glaucia de Moraes e eu vou falar sobre os tipos de esteroides. Temos 3 tipos e eu vou começar falando sobre os esteroides andrógenos. A principal molécula andrógena é a testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino. Sua representação se dá pelas 3 glândulas esferoidais, que são o córtex adrenal, o testículos e ovários. Ela é muito importante, pois promove e mantém a produção de espermatozoides e de características masculinas, tais como barba e voz grossa. O esteroide anabolizante também tem como principal molécula a testosterona, porém ela não afeta somente na nossa saúde sexual. Ela também tem um desempenho importando no nosso metabolismo, na nossa sensibilidade à insulina e na nossa composição corporal, como a quantidade e a distribuição de gordura corporal e a massa muscular. E por último, temos os esteroides inalatórios. Esses esteroides, eles são hormônios produzidos naturalmente no corpo, também chamados de corticosteroides. Eles reduzem a inflamação nos pulmões e eles são usados para tratar asma e outras doenças respiratórias, como doença pulmonar obstrutiva crônica, também conhecida como DPOC. É, Vale lembrar que a diferença entre a testosterona andrógena e a testosterona anabolizante é que os andrógenos são relacionados especificamente com a função reprodutora e com as características sexuais secundárias. E a testosterona anabólicas agem de maneira geral à estimulação do crescimento e maturação dos tecidos não reproduzidos, como por exemplo o músculo. Meu nome é Andressa e eu falo sobre a estrutura química de alguns tipos de esteroides. Então, a testosterona ela possui os grupos metil, carbolina e hidroxila ligados a esse núcleo básico dos esteroides, onde sua forma estrutural é essa apresentada na imagem, sendo C19, H28 e O2. Os esteroides anabolizantes eles possuem a capacidade de aumentar a força e a massa muscular do indivíduo, onde a própria testosterona ela funciona como um tipo de anabolizante. Os corticoides são esteroides da suprarrenal que têm uma estrutura básica que contém 17 carbonos, onde essas estruturas elas são distribuídas em 3 anéis, que é o glicocorticoides, que é o cortisol, mineralocorticoides, que é o aldosterona, e o 17 cetosteroides, que é o androgênios. A dihidrotestosterona, DHT, é uma testosterona androgênio, onde ela apresenta as funções de álcool e de cetona, e sua fórmula molecular é C19H30O2. Sou Giovana Rodrigues e vou falar sobre os efeitos causados pelo esteroide no corpo humano. No caso das mulheres, o uso de anabolizantes pode gerar características masculinas no corpo, como engrossamento da voz e surgimento de pelos além do normal. Além disso, irregularidade ou interrupção das menstruações, diminuição dos seios e aumento de apetite. Nos homens, o excesso desse tipo de anabolizante pode causar aparecimento de mamas, redução dos testículos, diminuição dos espermatozoides e calvície. Já nos adolescentes, as consequências podem ser piores, como comprometimento do crescimento ósseo acelerado e desenvolvimento sexual precoce. Bom, os efeitos não se restringem somente aos sistemas reprodutivos e endócrinos, mas se espalham pelo organismo. Os esteroides ainda provocam acne, calvície e problemas no fígado, inclusive tumores, assim como favorecimento de doenças cardiovasculares, como aumento da pressão arterial, elevação do colesterol, retenção de líquido no organismo e formação de coágulos, além das alterações de comportamento, como agressividade e alucinações.
Bom, eu sou Lírio Castro e vou falar sobre a piomiocite em atletas após o uso de esteroides anabolizantes. A piomiocite é uma doença infecciosa de musculatura esquelética. Frequentemente, acaba surgindo um abscesso no local. Normalmente, o paciente com piomiocite apresenta um quadro febril onde a dor é localizada nos membros inferiores. Muitos atletas são usuários de esteroides, onde desenvolvem múltiplos abscessos após a injeção intramuscular de diclofenaco de sódio. Nas práticas esportivas, existe a pregação de que alguns atletas tendem a melhorar o desempenho de ganho de massa muscular se consiga através do uso de esteroides anabolizantes. O próprio atleta, ele injeta o esteroide no local em que deseja o aumento muscular, ignorando os inúmeros riscos maléficos que isso pode causar. Os efeitos sistemáticos dos esteroides anabolizantes incluem resistência à insulina, retenção de sal e água, aumento do colesterol, infarto precoce e entre outras. Os efeitos colaterais incluem lesão, fratura, lesão neurológica, celulite e necrose tecidual. O tratamento da piomiocite pode ser efetuado através de antibióticos. Nos estágios 2 e 3, geralmente, o paciente precisa ser internado para uma drenagem de antibióticos e um dos tratamentos mais indicados é a fisioterapia articular, que atua em todas as articulações do ser humano, melhorando os tecidos musculares. Bom, eu sou a Eduarda Karine e eu vou falar agora sobre a diferença entre esteroides, anabolizantes e suplementos dietéticos. Os esteroides anabolizantes, eles estimulam o crescimento nos tecidos, especialmente os ossos e os músculos, aumentando a produção de glóbulos vermelhos. E eles são convertidos em testosterona no organismo, além dos seus níveis normais. E muitos atletas abusam de esteroides para construir massa muscular, para prolongar a resistência e melhorar o desempenho. Mas o uso excessivo dos esteroides pode levar a alguns efeitos colaterais muito sérios, como o aumento dramático da massa muscular, dano de órgãos, como doença do fígado, doença renal e doença cardíaca, queda de cabelo, o crescimento atrofiado e altura nos adolescentes, encolhimento de testículos, o excesso de cabelo facial ou corporal, mudança de humor, tendências suicidas e até depressão. Pelo fato dos esteroides serem aditivos, eles tornam o usuário e o agressor dependentes fisicamente e psicologicamente deles. E já os suplementos dietéticos, eles fornecem uma quantidade adequada de qualidade superior de nutrientes, dando uma combinação específica e quantidade de nutrientes necessários em um determinado momento e um dia, e eles tornam conveniente para o corpo ser fornecido com todos os essenciais nutrientes. E eles são seguros o suficiente para todas as pessoas que consomem eles, né? E eles têm uma concentração que ajuda na construção do sistema imunológico e com isso afastando várias doenças. E eles são usados especificamente por por atletas, né? Por pessoas que estão em regimes de exercício intensos e entusiastas de esportes, que precisam de suplementos, né, para reparar o desgaste em seu corpo, crescer e manter a sua massa muscular saudável. E melhora também a sua funcionalidade e a sua imunidade. E é isso.